Olá, meus queridos, minhas queridas, aqui é a sua amiga Anita Castro e este é o nosso canal Universo da Mulher, onde todos são sempre muito bem-vindos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre uma história que Adelino da Silveira conta sobre Chico e um humilde amigo que Chico teve. Adelino da Silveira é expositor espírita e conta que quando era ainda muito jovem, de uns 20 e poucos anos, conheceu Chico Xavier, de quem se tornou amigo pessoal. E Adelino conta que ao longo dos anos que ia a Uberaba, conheceu muita gente. Gente boa, gente meio boa e gente menos boa. Assim são as palavras de Adelino. E Adelino menciona que algumas dessas pessoas o tempo foi apagando lentamente da memória, mas que o tempo jamais teria força suficiente para apagar das suas lembranças a figura encantadora de quem ele conta essa história que eu vou compartilhar com vocês agora. Então, Adelino conta que numa daquelas madrugadas, quando as reuniões do grupo espírita da prece se estendiam até o amanhecer, ele viu essa figura pela primeira vez. Naquelas filas quase intermináveis que se formavam para a despedida ou para uma última palavrinha ainda que rápida com Chico, Adelino diz que aquele homem lhe chamou a atenção pela alegria com que esperava a sua vez. Adelino diz que ele vinha com passos cansados, o andar trôpego, a fisionomia batida, mas os seus olhos brilhavam à medida que ele se aproximava do Chico. Adelino diz que, não raro, seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas muito copiosas. Seus trajes eram muito pobres, ele andava descalço, seus pés eram rachados, indicando que raramente teriam conhecido um par de sapatos. Ele vestia calça azul, camisa verde com muitos remendos e um paletó de casimira que apertava o seu corpo franzino. O homem era negro de pele muito escura, segundo Adelino. Os seus cabelos eram enrolados e nos lábios ele tinha uma ferida. O nome dele era Jorge. E Adelino menciona que talvez Jorge tivesse tomado poucos banhos durante a vida, porque quando ele se aproximava, seu corpo magro, sofrido e mal alimentado, exalava um odor desagradável. Na sua boca, Jorge tinha alguns raros tocos de dente, totalmente apodrecidos. E quando falava, seu hálito era quase insuportável. E ainda que alguém não quisesse, tinha um movimento instintivo de recuo, devido ao mau cheiro. Adelino, contando a história, ri e diz que nunca viu tanta generosidade, porque quando Jorge se aproximava, todos tinham pressa em dar algum trocado para que ele fosse comprar pipoca, doce ou um refrigerante para ver o Jorge sair logo de perto. E Adelino conta que o Jorge morava com o irmão e a cunhada num bairro muito pobre, uma favela, quase um cortiço, e que o seu quarto era bem pequenininho, construído junto do barraco do irmão, feito de algumas telhas, pedaços de tábua, plásticos e folhas de lata. O irmão e a cunhada do Jorge eram boias frias, e o Jorge ficava com as crianças, os seus sobrinhos, e fazia mingau para eles, trocava os panos que eram suas fraldas e cuidava deles com muito carinho. Adelino menciona que Jorge era uma alma muito caridosa, mas que é possível que ele sofresse maus tratos, pois muitas vezes o Jorge aparecia com marcas no rosto, e era de se pensar se aquela ferida permanente no seu lábio inferior não seria resultado de constantes pancadas. Adelino conta que o Chico conversava com Jorge 5, 10, 20 minutos. E o Adelino diz que nas primeiras vezes ele pensava: meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com Jorge quando tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegaram sua mão? Por que será que ele não diminui o tempo do Jorge para dar mais tempo aos outros?
E aí Adelino diz que somente mais tarde ele foi entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era o Chico, porque em casa o infeliz não tinha com quem conversar, e na rua ninguém lhe dava atenção. E Adelino diz que quase todas as vezes em que esteve lá em Uberaba, junto do Chico, o Jorge estava lá também. Sendo assim, por alguns anos, Adelino diz que se habituou a ver aquele estranho personagem, que aos poucos foi lhe cativando. E Adelino diz que passados tantos anos, ao lembrar a história do Jorge, ele ainda chora. E menciona um fato, que a gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar. E isso é bem verdade, não é mesmo, meus queridos? Adelino diz que nunca se ouviu qualquer palavra de queixa ou revolta sair da boca do Jorge, e que seu diálogo com o Chico, que era muito paciente, era um diálogo comovente e enternecedor. O Chico dizia: Jorge, como vai a vida? E o Jorge respondia: Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E o Chico perguntava para ele: E a viagem, foi boa? Porque o Jorge morava muito longe e o Chico dizia que era uma viagem que ele fazia. E o Jorge respondia: Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. E o Chico perguntava: Do que você mais gosta de olhar, Jorge? E Jorge respondia: O azul do céu, tio Chico. Às vezes penso que o Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. Depois o Jorge seguia falando da briga dos gatos, da goteira que molhou a sua cama, do passarinho que estava fazendo ninho no seu telhado. E quando se pensava que tudo tinha terminado, o Chico ainda dizia: Agora o nosso Jorge vai declamar alguns versos. E o Adelino diz que chegava até a se virar na cadeira perguntando a si mesmo onde é que o Chico arrumava tanta paciência. Aí o Jorge declamava 1, 2, 4 versos e o Chico dizia: Bem, Jorge, agora para nossa despedida, declame o verso que eu mais gosto. E o Jorge falava: Qual, tio Chico? E o Chico dizia: Aquele que você leva à moça. E o Jorge falava: Ah, tio Chico, já me lembrei, já me lembrei. E o Adelino conta que ainda a altas horas o centro continuava lotado e as pessoas se acotovelavam formando um grande círculo em torno da mesa, só para prestar atenção na conversa do Chico com Jorge. Diz que o Jorge então colocava o colarinho da camisa para fora, abotoava o único botão do seu surrado paletó, colocava as mãos para trás, como uma criança quando vai declamar na escola ou diante de uma autoridade, olhava para ver se estavam lhe observando e sapecava inflamado de orgulho. Menina, penteia o cabelo, joga as tranças para cacunda. Queira Deus que eu não te leve de domingo para segunda. Quando Jorge terminava, Chico ria gostoso, e o riso era geral. E o Jorge também sorria, um sorriso solto e alegre, mas ainda assim doído, pois a parte inferior dos seus grossos lábios se dilatava, fazendo sangrar a ferida que ele tinha ali na boca. Aí ele se aproximava do Chico, que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro, e Adelino conta sobre a descrição do Chico dizendo que em todos aqueles anos nunca conseguiu ver quanto era que o Chico dava para o Jorge, que colocava o dinheiro dentro de uma capanga onde ele já tinha guardado as suas pipocas, os seus doces, e então o Jorge dava um nó na alça do pano e, para se despedir, ele não se abraçava no Chico. Ele se jogava todo por inteiro em cima do Chico e falava quase dentro do nariz do Chico. E o Adelino comenta que nunca viu o Chico ter aquele recuo instintivo, como ele e outras pessoas tiveram tantas vezes. Então o Jorge beijava a mão do Chico, o Chico também beijava a mão e o rosto do Jorge, que retribuía, beijando os dois lados do rosto do Chico, onde ficavam as manchas de sangue deixadas pela ferida aberta nos lábios do Jorge.
E o Adelino diz que nunca viu o Chico se limpar na presença do Jorge, nem depois que ele tivesse ido embora. E que era ele, Adelino, que muitas vezes, ao chegar na casa do Chico, molhava um pano e limpava o rosto do Chico das marcas que eles passaram a chamar carinhosamente o beijo do Jorge. Adelino diz que não saberia dizer quantas vezes pensou em levar um presente para aquele pobre irmão. Uma camisa, um par de sapatos, uma blusa, um chinelo, mas que infelizmente foi adiando e o tempo foi passando, e ele acabou por não levar nada. Adelino menciona que se lembra disso com tristeza, e as palavras do apóstolo Paulo se fazem mais fortes nos recessos da sua alma, quando Paulo diz: façamos o bem enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo, porque de repente pode ficar tarde demais. Adelino conta que com o passar do tempo o Jorge desencarnou. Desencarnou numa madrugada fria, completamente só no seu quartinho, esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Adelino diz que Chico lhe contou que este nosso irmão de pele muito escura, cabelos enrolados, ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro e mau hálito, ao desencarnar, Jesus Cristo, na sua excelsa glória, veio pessoalmente o buscar. Jesus, com sua luz amorosa e divina, entrou naquele quarto de terra batida, retirou o Jorge do corpo magro e sofrido, envolto em cobertas esfarrapadas e imundas, o aconchegou de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus irmãos. E Adelino conclui a história relembrando as palavras de Jesus, que disse: eis que estarei convosco até o fim dos séculos, não vos deixarei órfãos. Jesus não faria uma promessa que não pudesse cumprir, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Sabe, depois dessa história do Chico e do Jorge, eu recordo de uma passagem do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografado pelo nosso querido Chico, por espíritos diversos, que no capítulo 61 conta a história de Pedro no momento do seu desencarne, as humilhações e sofrimentos pelos quais Pedro passou ali, e como Jesus lindamente veio lhe receber no mundo espiritual, onde Cristo rodeou Pedro de carinho, atenção e amorosos cuidados. E há um momento em que Jesus, percebendo Pedro refeito, diz a ele que descanse e prossiga se refazendo, que ele precisa se retirar. E diz que Pedro, penosamente surpreendido, pergunta a Jesus: Senhor, aonde vais? E Jesus, lhe indicando o escuro recanto da vastidão, em que se adivinha a residência planetária dos homens, informa serena: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Gente, olha isto. Olha só quanto amor Jesus tem por nós. Eu vou repetir a frase que Jesus disse a seu apóstolo para que ela possa reverberar no nosso espírito. Ele disse: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Esse espírito de escola, que poderia prosseguir para as mais altas esferas de luz, onde é o seu lugar, por amor a nós,
abre mão de sua majestade e diz que quanto houver um gemido na terra, não lhe será lícito repousar. E nós, meus amados, será que nos é lícito repousar? Nós muitas vezes rejeitamos uma pequena ajuda aos Jorges que Deus nos envia e que estão bem diante dos nossos olhos. E muitas vezes, na nossa incúria, reclamamos, nos lamuriamos, resmungamos pelo pouco que precisamos fazer na vida para a nossa própria evolução. Olhamos somente para os nossos umbigos e esquecemos de estender as nossas mãos aos que precisam e que muitas vezes estão bem à nossa frente, mas não os vemos. Enquanto que Jesus, o Rei da Glória, o governador da terra, o amor divino que viveu entre nós, nos ensina com seu exemplo, dizendo que enquanto houver um gemido na terra, não lhe será lícito repousar. Chico imitava o exemplo de Jesus, porque mesmo adoecido, no finalzinho da sua vida, sendo carregado pelos irmãos que lhe levavam até o lugar onde ele ficava psicografando, mal saía a fala, Chico seguia trabalhando, apoiando e acolhendo os Jorges da vida. Será que nós estamos seguindo o exemplo de Jesus? Será que nós estamos nos lembrando do que Jesus diz aqui, que enquanto houver um gemido na terra, não lhe será lícito repousar? Será que nos é lícito repousar sem estender as nossas mãos aos nossos irmãos? Jesus disse que sempre que nós dermos um copo de água a quem tem sede, um alimento a quem tem necessidade, uma veste a quem precisa, fizermos uma visita a um doente ou um preso, a ele estaremos fazendo. Que nós possamos aprender com os exemplos do nosso querido Chico, que nós possamos lembrar de amar e apoiar os Jorges que Deus nos enviar, e especialmente que nós nos lembremos de seguir os exemplos do nosso amoroso Mestre Jesus. Fica então essa reflexão para as nossas vidas. Gratidão por sua companhia. Desejo que a espiritualidade maior, que Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida, e Jesus, nosso Mestre muito amado e amigo, estejam sempre conosco. Um beijo no coração de todos. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Gratidão, queridos. Até o próximo vídeo.